Olá pessoal, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. Estou de volta aqui no YouTube, tá pessoal? Tinha dado um problema no meu canal, só que eu estou de volta, deu tudo certo e eu estou de volta, tá bom? Bom, e eu estou bem atrasado, então hoje eu vou falar de dois temas, né? Porque eu estou bem atrasado. Eu vou falar aqui hoje, eu tinha parado na última aula por uma avaliação formativa, foi a nossa última aula. Agora eu vou falar da avaliação do ensino e da aprendizagem significativa numa perspectiva formativa reguladora e a avaliação no cotidiano escolar. Esses são os dois temas que eu vou trabalhar aqui na aula de hoje. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Então vamos lá, eu vou começar aqui falando do nosso primeiro tema, avaliação do ensino e da aprendizagem significativa numa perspectiva formativa reguladora. Vamos lá? A avaliação escolar situa-se no centro de uma questão essencial da instituição escolar, por estar inserida no seu cotidiano. Ao defender que a avaliação deve acompanhar o fazer cotidiano escolar, tem-se como princípio que, à luz de seus resultados, assegura a aprendizagem de seus alunos. Entretanto, sabemos que além de mensurar o processo de aquisição de conhecimentos dos alunos, a avaliação também orienta os processos de seleção, assim como os encaminha para funções diferentes consideradas necessários à manutenção deste modelo de sociedade. Neste processo de seleção, os mecanismos da avaliação realizam um papel de fundamental importância, determinando até a exclusão dos sujeitos que não adquiriram em dado momento a aprendizagem objetivada pelo professor. Para tanto, ao discutir elementos que dificultam a aprendizagem e que compõem o campo avaliativo, contribuições como as de Vasconcelos são significativas. Para Vasconcelos, 2005, os alunos não estão aprendendo e a escola não está mudando. Para Vasconcelos, na opinião dele, a escola não está mudando e os alunos não estão aprendendo nada. Questões como a aprendizagem têm sido desconsideradas no sistema educativo, uma vez que uma nova revisão conceitual na neurociência aponta que todos os humanos têm a possibilidade de aprender. Então não existe ninguém burro. Não existe ninguém burro. Todos os seres humanos têm a capacidade de aprender. Cada um tem um QI diferente, tá? Mas todo ser humano tem capacidade sim de aprender. Basta querer. Ter força de vontade, né? Isso conta muito. Vasconcelos direciona nossas reflexões sobre a necessidade de contemplar nos currículos escolares as aprendizagens que sejam significativas aos alunos, como os elementos indispensáveis à cultura, para que o processo de apreensão e sistematização seja levado a efeito. Neste sentido, ao realizar estas constatações, foram utilizados como fonte de coleta de dados o SAEB e o PISA-ONU, tanto na escola pública quanto na escola particular. Índices de não aprendizagem de alunos não é novidade. Segundo Vasconcelos, principalmente, quando os índices de reprovação da primeira série do ensino fundamental continua em 50% desde 1936, conforme dados do Serviço de Estatística Educacional da Secretaria-Geral da Educação. Com esses dados alarmantes, é fundamental buscar alternativas que considerem o aluno enquanto ser aprendente, encaminhando-o para processos de emancipação, na medida em que os conteúdos programáticos passam a ser maturados e sistematizados.
Alguns dados são apontados como elementos inviabilizadores da aprendizagem dos alunos. Dentre eles, destacam-se a crise da valoração, do desemprego, exclusão social, preconceito e trabalho infantil. Todos são elementos que permeiam a vida do aluno e do professor e interferem no ensino e na aprendizagem. O desmonte material e simbólico da escola, péssimas condições de instalações, que tem escola que não tem ventilador, tem escola que nem janela tem, sabe? Péssimas instalações. Falta de equipamentos, tem sala que não tem computador para os alunos fazer uma pesquisa, não tem sala de aula, não tem sala de informática, tem escola que não tem biblioteca, às vezes não tem equipamentos tecnológicos para que os alunos possam estudar, né? Não só os alunos, como equipamentos tecnológicos para o professor dar aula, né? Na escola, às vezes o professor tem que trazer o seu computador, porque a escola não tem computador. Às vezes o computador só é para o diretor, muitas das vezes. Tem escolas que tem computador, sala de informática, mas tem escola que não tem. Então, isso é notório, né? Isso é notório. Então, falta de equipamentos, como diz aqui, e recursos financeiros são outros sérios entraves para melhorar o pedagógico e implementar alternativas diferenciadas de aprendizagem. Ainda, as classes superlotadas, né? Porque a sala de aula já é pequena. Ainda com 40 alunos, 50 alunos, não dá, né? Então, as salas de aulas superlotadas, que é a realidade do Brasil, né? E as bibliotecas pobres em acervos, né? Ou não existentes, que tem escola que nem biblioteca tem. A queda do mito de que o estudo é condicionante de ascensão social são elementos constatados por pais e alunos. O desmonte das condições de trabalho do professor referente à sua formação, baixos salários, o professor ganha muito mal, né? O professor ganha pouco, é pouco o salário do professor. Condições de trabalho e valorização social, o professor não é valorizado na sociedade, né? Isso não é novidade para ninguém, não é segredo para ninguém, né? Todos sabem disso. O currículo organizado em disciplinas e a exigência em cumprir o programa pré-estabelecido. É tanta exigência para o professor que ele é mal remunerado, ele é mal pago, mas é muita exigência que o professor tem a cumprir, tem de cumprir. Desconsiderando a aprendizagem qualitativa, favorecendo a fragmentação do cotidiano da escola e, consequentemente, a avaliação utilizada como mais um elemento de exclusão dos direitos fundamentais de acesso a uma aprendizagem significativa, delegando ao aluno a responsabilidade pela não apreensão dos conteúdos escolares. Assim, a avaliação é utilizada como ferramenta de reorientação didático-pedagógica, concorrendo para uma efetiva aprendizagem significativa. Segundo Jansen, 2003, há uma emergente necessidade em desenvolver uma nova postura avaliativa, e a prática pedagógica deve estar sendo revisada à luz dos dados que emergem da avaliação. Assim, encaminhar as discussões na escola para propostas de avaliação formativa inseridas numa dimensão ética-filosófica poderia se constituir em uma alternativa de quebra paradigmática dos elementos constitutivos da avaliação enquanto mecanismo de repressão e exclusão. Para encerrar, em síntese, a mudança na avaliação deve auxiliar a prática pedagógica, ajudando a qualificá-la.
por meio de uma avaliação autêntica, é possível exercer esta ação, respaldada no conceito de amorosidade crítica de Freire, em que o grande mote está amparado na identificação e focalização do problema e na sua luta para superá-lo. E agora, para encerrar nossa aula de hoje, vamos para o nosso segundo tema. A avaliação no cotidiano escolar. Discutir sobre avaliação é enxergá-la como parte de um processo mais amplo de discussão do fracasso escolar e dos mecanismos que o constituem e a implementação deste quadro com o princípio de sucessão escolar das crianças. Segundo Esteban, 2000, a reflexão sobre a avaliação só tem sentido se estiver atravessada pela reflexão sobre a produção do fracasso, sucesso escolar no processo de inclusão, exclusão social. Romper com o quadro de fracasso escolar é defender o direito das crianças em aprender os conhecimentos e formas de vida apregoadas pelos sujeitos como saberes válidos. É visível a ausência, no processo educativo, de ações no sentido de atender às necessidades e particularidades das classes populares, favorecendo com que os sujeitos sejam ouvidos e atentamente considerados Isso é, um fator negativo na valorização do potencial humano dos aprendizes. A avaliação, dentro deste contexto, é um instrumental que auxilia no fortalecimento de mecanismos de exclusão social. Segundo Esteban, grande número de excluídos do acesso ao conhecimento socialmente valorizado dos espaços reconhecidos da vida social, bem como a marginalização de conhecimentos socialmente produzidos, mas não reconhecidos e validados, vão fortalecendo a necessidade de engendrar mecanismos de intervenção na dinâmica da inclusão e exclusão social. Neste sentido, como seria uma prepositiva de avaliação? É uma pergunta. Será que a escola poderia viver sem a avaliação? Mais uma pergunta. Com certeza, os alunos responderiam que sim. Os alunos responderiam contentes que sim. Teriam como princípio para esta felicidade o fato de não precisar deixar de sair e brincar com os amigos para ficar estudando. Sem avaliação, os alunos iam poder, nas horas livres, brincar, se divertir, sem precisar estudar, nas horas livres, né? E os professores talvez sim, sem pensarmos no trabalho de corrigir provas, na dificuldade de definir critérios para observação e classificação do comportamento esperado dos alunos, no tempo que utilizamos para elaborar provas, na dificuldade de propor atividades que sejam instigantes e interessantes aos alunos. Entretanto, logo após esta concordância, alguns professores refletiriam e se questionariam em como irão verificar o que o aluno aprendeu ou conhecimento abordado em sala de aula. Apesar disso, muitos pensariam que uma revisão de alternativas diferentes de avaliação seria de bom tom nos dias atuais. Há uma crítica para com o processo avaliativo referente aos procedimentos e instrumentos utilizados frequentemente, que muitas vezes aponta para a necessidade de se romper com a perspectiva técnica. A perspectiva técnica e quantitativa da avaliação se constitui em um entrave a ser superado, uma vez que desconsidera a perspectiva ética. De acordo com Esteban, a avaliação na perspectiva técnica e quantitativa silencia as pessoas
suas culturas e seus processos de construção do conhecimento. Desvalorizando os saberes, fortalece a hierarquia que está posta, contribuindo para que diversos saberes sejam apagados, percam sua existência e se confirmem como a ausência de conhecimento. Neste sentido, ao refletir sobre a avaliação, é necessário repensar o processo e agir no sentido de criar, consolidar práticas pedagógicas democráticas. A escola, enquanto espaço público e democrático, deve caracterizar-se pela multiplicidade de experiências, de realidade, de cosmovisões, de objetivos de vida, de relações sociais, de estruturas de poder, de tradições históricas e vivências culturais diversificadas. Entretanto, com esta heterogeneidade, há um confronto cotidiano de saberes e posturas para os quais tanto a escola como o professor e sua prática pedagógica necessitam renovar-se. Para tanto, no sentido de superar este confronto, a prática pedagógica deve pautar-se em iluminar a multiplicidade de culturas que permeiam o cotidiano escolar. Isso nos desafia a ultrapassar a dicotomia entre norma e desvio, subjacente ao antagonismo acerto e erro. Reconhecer a diversidade reconhecer a diversidade significa que vários conhecimentos não são formas aceitáveis para se atingir um verdadeiro conhecimento. Portanto, na valorização e expressão de múltiplos saberes, incentivando ações em que a diversidade e o diálogo entre os diferentes se constituam em elementos de aproximação. A avaliação escolar, da forma como ocorre na grande maioria das escolas, silencia as pessoas, suas culturas, seus processos de construção de conhecimento, desvalorizando-os. Pessoal, quero ressaltar uma coisa. Entretanto, com esta heterogeneidade, há um confronto cotidiano de saberes. Cada professor tem o seu saber e posturas para os quais tanto a escola como o professor e sua prática pedagógica necessitam renovar-se. Então a escola e o professor, eles têm que renovar, procurar renovar, eles têm que renovar o ensino. Entendeu? Ver o que pode melhorar, quais conteúdos pode ser trabalhado em sala de aula, renovar. A escola e os professores têm que renovar, tentar, que isso não é fácil. Não, e muitas das vezes, isso não é possível. Mas é bom que a escola e os professores renovem-se. Não fica na mesma coisa, não se conforme com a situação. Busque renovação na educação. Esse é o foco, esse é o principal objetivo que tem que ser da escola e do professor. Renovar, buscar a renovação, renovar a educação. Esse tem que ser o principal objetivo da escola e do professor. E para encerrar, a avaliação que nega o direito de voz de determinados segmentos sociais está respaldada em uma prática de exclusão, na medida em que vai selecionando o que pode e deve ser aceito na escola. A avaliação, com esta ênfase de negação, funciona como instrumento de controle e de limitação das ações e atuações dos sujeitos no contexto escolar. Acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou da aula, já deixa o seu like. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver um vídeo novo no canal, você será notificado. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.